Shalom, shalom, gente. Eu sou o pastor Marco Júnior. Estou passando aqui hoje para gravar um conteúdo para vocês extraordinário. Conteúdo esse que vai agregar muito na sua vida, vai agregar muito nos seus negócios, vai trazer um entendimento que vai gerar uma mudança de chave para você que quer viver coisas novas. Você está cansado da vida velha, você está cansado de viver as mesmas coisas, de ter os mesmos resultados. Então eu vou estar te passando aqui 7 passos de Salomão, 7 estratégias que Salomão usou, que podem ser usadas nos dias atuais. E para que a gente não fique só na minha apresentação, nós estaremos entrando agora para o conteúdo. Eu queria que você observasse o livro de Eclesiastes, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Depois nós vamos extrair esses 7 passos, esses 7 segredos, essas 7 estratégias de Salomão para os dias de hoje. Diz assim o texto: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal virá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar do dia das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Então, esse é o texto básico que nós vamos usar para que a gente possa compreender quais são as 7 estratégias de Salomão que podem ser usadas no dia de hoje. Mas antes da gente entrar para esse assunto, eu quero que você entenda uma coisa. Quando você não sabe fazer algo, você precisa entregar isso na mão de quem sabe. Ou seja, a gente precisa deixar com que nossos irmãos também prosperem. Você precisa dar o direito para o seu irmão também prosperar. Como assim? Quando Jacó chama os filhos dele, em Gênesis capítulo 49, a Bíblia vai dizer que ele reparte um tipo de bênção específica para cada um. Uns seriam peritos na guerra, outros seriam peritos no campo, outros seriam peritos no comércio, outros seriam peritos nas estratégias de negócio, enfim. Ele libera vários tipos de bênçãos sobre a vida dos seus filhos. E nenhum deles carregava todas as bênçãos do outro. Ou seja, o que faltava em um seria completo no outro. Então, partindo desse princípio, você tem que compreender aquilo que falta em você, Deus entregou para o outro. Então, o que você não tem, você precisa adquirir na mão do outro. O problema de muita gente é que a pessoa quer fazer tudo, né? Tudo ela sabe, tudo ela quer fazer, tudo ela quer se colocar, e não dá certo assim, né? Geralmente você vai ser bom em apenas 3 áreas da sua vida, e dessas 3 você vai ser muito bom apenas em uma. Então tem coisas que você não tem, mas o outro tem. Então, primeira coisa aqui que eu vou te dar, né, antes da gente entrar para os 7 conselhos, isso aqui é só um spoiler, permita com que o teu irmão também prospere. Se você não sabe fazer algo, não é feio você entregar na mão de quem sabe fazer. Feio é você fazer e fazer mal feito. Compreende? Então, isso aqui é só uma introdução, tá? Para a gente entrar de verdade no conteúdo que eu estou começando agora. Agora nós já vamos imergir no conteúdo. Primeiro o texto diz, Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ou seja, Salomão está dizendo que para você receber algo, você precisa primeiro semear, você precisa dar primeiro, para que depois você venha a receber. Não existe retorno, gente, sem investimento. Você precisa correr o risco de investir em algo.
Você precisa correr o risco de dar algo para que você mais na frente venha colher, mais na frente você venha receber. E uma vez que você dá algo, uma vez que você presenteia alguém com algo, uma vez que você serve alguém com algo, você vai gerar uma ponte de network. Ou seja, sempre que Deus te apresentar uma pessoa, é porque Deus quer te abençoar. E essa ponte de network, ela é essencial para que a gente viva o propósito e a bênção de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é: você precisa dar para você receber. Você precisa correr o risco de apostar algumas fichas que você tem. Então, primeiro conselho de Salomão, primeira estratégia de Salomão: aprenda a lei da semeadura. Se você dá, se você plantar, se você investir, se você correr o risco para se alavancar, você vai colher mais na frente o retorno daquilo que você está fazendo. Isso é uma lei espiritual, uma verdade espiritual. Isso não pode ser negligenciado. Segunda coisa, ele fala no versículo 2: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Dentro desse contexto aqui, eu quero ler para você também Gênesis 32, versículo 7 e 8, que é uma estratégia muito utilizada no mundo dos negócios, no business. Grandes empresários utilizam essas estratégias e eles estão compartilhando também sobre ela. Diz assim o texto: então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Ou seja, não coloque todos os ovos dentro de apenas uma cesta, não beba da água de um único poço. Ou seja, você precisa aprender a diversificar o seu investimento, né? Se você tem algo que está dando certo, você precisa criar outras alternativas, você precisa investir em outros negócios para que você possa também, no tempo de crise, ter para onde recorrer. Já imaginou se você tem apenas um negócio e aí o mercado começa a ficar ruim, começa a ficar inflacionado, começa a pender para quebrar esse negócio? Você vai quebrar junto com ele. Agora, uma vez que você tem vários investimentos, você diversificou os seus negócios, no dia que um tiver ruim, você tem de onde tirar o recurso. Então, a segunda coisa que Salomão está dizendo é: você precisa ter uma diversificação. E Jacó usou isso. Ele disse: se Esaú atacar um bando, o outro vai escapar, o outro vai estar livre, eu vou ter como me mexer. Então isso aqui é uma estratégia extraordinária para você que é um empresário, para você que trabalha nos negócios, para você que investe. Você não pode deixar com que isso passe batido. Versículo 3: estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Ou seja, não se preocupe com aquilo que você não pode mudar. A sua preocupação precisa ser apenas no dia de hoje, né? Você precisa se preocupar apenas com o seu tempo presente. Tem coisas que você não vai conseguir mudar, tem coisas que você não pode fazer, tem coisas que não está no seu alcance. Então não perca a sua energia, não perca o seu tempo, não perca o seu sono com aquilo que você não pode mudar. Se preocupe com hoje, foque no hoje, no presente. Jesus disse: basta para cada dia o seu próprio mal, né? Então você precisa aprender a trabalhar com o agora. O único tempo que você tem é o agora. O ontem já passou, o amanhã ainda não existe. Então você tem o tempo do hoje, né? E para você fazer as coisas acontecer no tempo do hoje, você precisa dar data e horário para as suas coisas, para os seus projetos, para os seus propósitos. Se você não fizer isso, você vai ficar sempre postergando as coisas para amanhã e as coisas nunca vão sair do papel. Então, a quarta coisa é: faça agora. Use o tempo que você tem, que se chama hoje, o tempo presente. Ok? Vamos para o quinto passo, ou para a quinta estratégia de Salomão. Eclesiastes 11, verso 5, 6. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retira da tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então, aprende que algumas coisas a gente não consegue ver. Você nunca vai saber o que vai acontecer se você não assumir o risco de fazer as coisas acontecer. O Salomão, ele está falando sobre isso. Assumir risco é andar na esfera da fé, é mover-se por aquilo que a gente acredita, não por aquilo que a gente vê. Porque se você for parar para ver as coisas, para ver o mercado, para ver o andamento das coisas,
Isso vai te deixar abatido, isso vai te deixar preocupado, isso vai te deixar ansioso, né? Será se vai dar certo? Será se eu vou conseguir? Será se eu vou ter sucesso? A gente não pode ser movido no mundo dos negócios por aquilo que a gente está vendo. A gente que caminha debaixo do Espírito, que caminha debaixo da direção dos céus, a gente precisa ser movido por aquilo que a gente acredita, por aquilo que Deus colocou no nosso coração. Assumir risco é você andar na esfera da fé, é você acreditar que há muitas possibilidades que os céus podem promover para você. Se o cavalo soubesse a força que ele tem, ele jamais iria permitir que alguém se assentasse sobre ele. Escute o que eu vou lhe dizer. Você é forte, você é capaz. Todas as ferramentas que você precisa para prosperar, que você precisa para dar certo, já estão em suas mãos, já estão em você. Deus colocou em você essas ferramentas. Você só precisa começar a colocar elas para fora, você só precisa começar a usar elas, a utilizar elas. Você vai ver como vai haver uma mudança, uma virada de chave. Toda prosperidade, aprende isso, começa na cabeça, na mentalidade. Uma vez que você muda a sua mentalidade, aí você começa a viver as riquezas que é gerada pela mudança da sua mente. Ok? Vamos lá para o sexto passo, para a sexta estratégia. Eclesiastes capítulo 11, verso 7 e 9 diz assim: certamente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sai, porém, que por todas estas coisas Deus te trará juízo. Então, o que você precisa compreender disso aqui? Lembre-se sempre do julgamento de Deus em tudo que você for fazer. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida familiar, seja nos seus negócios, na sua saúde, enfim, em todas as áreas da sua vida, você precisa saber que Deus ele vai te cobrar em algum momento. Se você está sendo um bom administrador, se você está sendo uma pessoa saudável, se você está sendo um bom pai de família, se você é um bom filho, Deus vai trazer juízo de todas as coisas. Eu até digo que esse ensinamento de Salomão é o mais importante de todos, a gente ter constantemente na nossa cabeça que Deus trará juízo de tudo que a gente faz, ok? E o 7, para a gente encerrar, o versículo 10 diz: afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Então, o sétimo passo de Salomão, a sétima estratégia que você precisa compreender é: o sucesso é doce, mas ele é curto, ele é passageiro. Nós precisamos ser um povo, nós precisamos ser pessoas que construam algo duradouro, que construam um legado. Tem muita gente que chega no sucesso rápido e some rápido demais. E tem gente que está há 20 anos ali, tendo seu nome soprado, fazendo as coisas que tem que fazer, está todo o tempo ali na mídia, está todo o tempo em alta, porque essa pessoa, ela não deixou de construir algo, ela não deixou de fazer algo duradouro, ela não deixou de construir um legado. Por isso ela está sempre sendo lembrada, sempre sendo mencionada, ela está sempre ali provando do sucesso. Tem gente que sobe por sucesso, da mesma maneira que sobe e some, chega rápido e some rápido. Por quê? Porque não trabalhou, não construiu, não deixou legado, não fez história, não fez nada. Aprenda a deixar um legado. Se você quer provar mais vezes do sucesso, se você quer sentir o gosto doce do sucesso, construa algo duradouro, ok? E aqui eu vou deixar um adendo para você, para a gente encerrar. Lembre-se, a sabedoria vem antes da riqueza. Então isso aqui são 7 passos que Salomão nos deixou, que podem ser usados no dia de hoje, 7 estratégias, como você quiser chamar. E essa aqui é só um aperitivo para você começar a desfrutar de uma mentalidade nova. E eu tenho certeza que os céus vão te abençoar se você colocar isso em prática.